Ninguém chega do outro lado do mar sem passar pelas águas, sem enfrentar os ventos, sem ter que vencer as tempestades. Ninguém alcança nada sem ter que lutar e às vezes até chorar. Os obstáculos vão surgir. A maldade vai tentar sabotar o seu caminho. E você terá duas opções: prosseguir ou desistir. A escolha é sua. Eu só espero que você prossiga, porque aquele que vai até o fim alcança o melhor de Deus. Não tenha medo, tenha fé. Olá, eu sou o Jorge Santos, você está no canal Tarô, Paz, Luz e Amor. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o Dia Internacional da Mentira. Caíram em muitas pegadinhas hoje? Eu ainda caio em pegadinhas do 1º de abril. Quero aproveitar para desejar a todos vocês um excelente mês. Um mês de muita prosperidade, de muita conquista, de muita vitória. Que seja um mês leve, que nos traga somente boas vibrações, boas energias. E que nosso Senhor Jesus Cristo e também nossa querida Santa Sara Kali abra os nossos caminhos em todas as áreas da nossa vida, para que esse mês de abril seja realmente um mês de portas abertas. Bem-vindo, abril! Na energia de Santa Sara, nós vamos perguntar como ele ou ela ficou após o nosso último encontro e o que tem sentido por você, esta pessoa. Olha só, como ele ou ela ficou após o último encontro e o que tem sentido por você, essa pessoa. Esse tema é um tema sugerido por nossa colega Lorena, inscrita aqui do canal. Se você tiver um tema, faça como a Lorena, envie, até rimou, né? Se você tiver um tema, faça como a Lorena. Até rimou. Envie seu tema também, que eu sempre respondo, tá bom? Leitura de número 1. Oráculo Flores Encantadas. Esse é o Budinha vermelho. O Budinha da roupinha vermelha. Opção de número 2. Espírito Sagrado. O Budinha da roupinha amarela. Você vai se conectar com o Budinha ou deck da sua preferência. Se necessário, pause o vídeo e escolha com calma. Caso você queira assistir as duas opções, fique à vontade. Leitura 1, Flores Encantadas, Budinha vermelho. Leitura 2, Espírito Sagrado, Budinha amarelo. Complementação e orientação cigana, Santa Sara Kali. Vamos ver a energia desse momento, com os arcanos maiores do tarô dos anjos e no final uma mensagem da espiritualidade com conselhos da bruxa. Vamos iniciar com a nossa prece, com a nossa oração. Primeiramente, eu agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso por mais este momento, por mais esta oportunidade. Agradeço o dom da mediunidade, meus mentores, meus guias, meus orixás e meu anjo da guarda. Peço que nesse momento eu seja apenas um instrumento capaz de levar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Gratidão. Vamos fazer uma oração a Santa Sara Kali. Santa Sara, minha protetora, cubra-me com seu manto celestial, afaste as negatividades que porventura estejam querendo me atingir. Santa Sara, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, proteja-nos e ilumine a nossa caminhada. Santa Sara, abençoa-me no amor, nas finanças, na saúde e em todas as áreas da minha vida. Optchá, Santa Sara Kali, optchá, gratidão. Vamos lá, começando com a primeira leitura, opção de número 1, o Budinha vermelho. Você que escolheu esse oráculo, que é o oráculo Flores Encantadas. Atendendo a nossa
amiga Lorena, como ele ou ela ficou após o nosso último encontro e o que tem sentido por você, consulente. Como esse ser de luz que você mentaliza ficou após o último encontro e o que tem sentido por você. Se não foi encontro, você adapta para sua última conversa, sua última mensagem, sua última videochamada, tá bom? É só você adaptar. A torre. Como ele ou ela ficou após o último encontro. E o que tem sentido por você. Como essa pessoa ficou após o último encontro e como essa pessoa está, o que ela tem sentido por você. Como essa pessoa ficou após o último encontro e o que tem sentido por você, consulente. O que esse ser de luz tem sentido por você. Gratidão. Abriu com essa carta que é a verdade. A dignidade. A persistência. A paz. A graça. E a amizade. Amores, se foi um rompimento, se vocês terminaram, tá? E tiveram aí uma última conversa, ou até mesmo se reencontraram, né? Trocaram mensagem ou conversaram pessoalmente, não importa, tá? Eu vejo assim, essa pessoa, na verdade, ela deve ter saído da sua vida, ela deve ter rompido, vocês devem ter terminado. Pelo menos a grande maioria não estava com a pessoa, não está num relacionamento nesse momento. Pode ter tido antes, mas não nesse momento, tá? Então assim, a verdade. Essa carta, ela fala muito daquilo que é o real, tá? Sem mascarar. E fala também da nossa própria verdade. Quem somos, o que fazemos, as responsabilidades que nós temos pelos nossos atos, falando dessa verdade, tá? A dignidade também fala de agir no bom senso, né? Ser digno. A persistência fala também de teimosia. Olha, eu acredito que se você tem uma expectativa ainda de voltar com essa pessoa, eu não vejo a pessoa querendo voltar. Mesmo que vocês tenham tido uma conversa bem amigável, não mexeu com ela a ponto dela voltar. Ou te assumir, ou se declarar, é só você adaptar. Eu não vejo essa pessoa tão próxima nesse momento. Eu ainda vejo uma pessoa afastada, isolada, tá? Ou vocês tiveram uma boa conversa, um bom reencontro, mas não passou disso para a pessoa. Foi bom, foi gostoso, ai que bom que eu te vi, que estava com saudade, etc. Mas não passou disso, tá? Aqui, em relação a você, paz. Estou tranquilo. É assim que a pessoa se vê. Estou tranquilo depois desse último contato. Estou em paz, estou bem, em estado de graça. Estou zen. Então a pessoa, ela não tem aí uma intenção de mudar, pelo menos por enquanto, nada, tá? E a amizade, que fala de uma ligação afetiva, desde que não seja um compromisso, tá? Pode ser a volta dessa pessoa, se você quer uma reconciliação, tudo bem. Vocês começam a conversar de novo, a se aproximarem de novo,
mas a pessoa não vai tomar atitude, não vai dar andamento, só com o tempo, tá? Então ainda mostra um certo distanciamento dessa pessoa, mas ela pensa em você com aquela tranquilidade, com aquela paz, ela vê hoje tudo muito tranquilo. Os laços que envolvem vocês pode ser somente laços de amizade. Às vezes vocês não se adaptam juntos, vivendo numa relação conjugal. Então é preciso também compreender, né? Que às vezes você está querendo uma coisa da pessoa e a pessoa não pode te dar. Complementando com Santa Sara Kali, com a visão cigana. Vamos ver o que ela complementa com o olhar cigano, o olhar de Santa Sara Kali. Optcha, Santa Sara Kali, optcha. Gratidão. Os pássaros. Liberdade, gente. Não quero compromisso. É o que a pessoa te diria, tá? Ou pode ter dito para você na conversa. Com a dignidade, a âncora. Eu não vejo mudança por enquanto, por parte dessa pessoa, tá? A persistência, a criança, a imaturidade que muitas vezes você está tendo, achando que a pessoa vai te assumir, vai se reconciliar, vai iniciar com você uma relação estável, só se for para o futuro, para agora não. Com essa paz, o livro. Olha, estar em paz consigo, estar em paz com você e deixar, né, que as coisas aconteçam se tiverem que acontecer, sem ansiedade, sem correr atrás, sem aquela preocupação se vai ou não vai dar certo dessa vez, etc. Então o livro fala, a história pode continuar, mas ainda não é o momento. Com essa graça, o querer, o desejo, o sentimento, o querer bem, né? Estou em estado de graça, estou em paz. Então a pessoa tem pensado em você com muita serenidade, tranquilidade, com aquela sensação boa, gostosa, tá? Pensando aí em tudo que vocês já viveram, ou estejam vivendo até hoje, ou podem viver no futuro. Mas por enquanto a pessoa em ação não se manifesta. A amizade. Cão e amizade. Olha, eu digo que para a grande maioria, tá? Essa pessoa vai querer conservar uma amizade com você. Não vai ser aquela pessoa que vai te assumir, tá bom? Então, toma cuidado para aquilo que você tem alimentado em relação à pessoa, para que você não se decepcione. Então, tenha aí o bom senso de realmente entender, né? Porque muitos aí foi o ponto final, não há volta mesmo, a pessoa não quer, pelo menos por hora, mas está difícil. Então, como cada um vive uma realidade, se você já passa por essa história há muito tempo, você já conhece a pessoa. Então, às vezes você está arrastando anos a fio aí, esperando a pessoa se abrir para te assumir, e até hoje não aconteceu. Então, não vale a pena também ficar esperando anos e anos da sua vida, né? Por uma pessoa que não te assume da forma que você gostaria. É só você analisar, tá bom? Recado da espiritualidade para você com o oráculo Conselhos da Bruxa. O silêncio sagrado, essa bonita bruxa com essas madeixas brancas. Você não precisa de certezas externas. A resposta que procura já vive em você, tá vendo? Às vezes você está se enganando aí, hein?
Você sabe, a pessoa não deixa você acreditar numa volta, numa possibilidade de acordo entre vocês. Então toma cuidado. A resposta já vive em você e talvez você não esteja aceitando essa resposta. Respire e volte-se para dentro. A alma sussurra verdades que a mente ainda tenta entender. Tá vendo? Sua mente tenta entender o porquê que a pessoa está longe, porquê que a pessoa não assume, porquê que a pessoa não volta. Mas se a pessoa não quer, gente, infelizmente não adianta, né? Não adianta. Como é que você vai interferir no livre-arbítrio do outro? Não tem como fazer isso. Nem Deus interfere, que dirá nós. Então não adianta. Se você já vive uma situação de espera há muito tempo, você sente, percebe que essa pessoa realmente não vai te assumir, você está se enganando. Não precisa de certezas externas. A resposta que você procura já vive em você. Tira a máscara. Tire a venda dos olhos. Passa no canal Meditação e Cura. Vá se curar. Não deixe ser levado aí, né? Pela sua própria insistência em não querer enxergar aquilo que é necessário. Você acaba criando um peso, um fardo tão grande na sua vida que depois para você sair disso vai ser difícil. Eu peço que você pense bastante, reflita bastante. Você que escolheu aqui a primeira opção, Oráculo Flores Encantadas. Essa foi a sua leitura e a complementação de Santa Sara Kali. Agora, opção 2. Deixa eu pegar o budinha. Amarelo. Você que escolheu Espírito Sagrado. Como ele ou ela ficou após o último encontro? Como essa pessoa ficou após o último encontro? O que tem sentido por você, consulente? Como essa pessoa ficou após o último encontro e o que tem sentido por você, consulente. Sugestão da nossa amiga Lorena. Faça como a Lorena, envie sugestões de tema também. Como ele ou ela ficou após o último encontro, ou o último contato, ou a última mensagem, ou a última videochamada, é só você adaptar. E o que ele ou ela está sentindo por você. De novo. Ela voltou. Ela voltou. Como ele ou ela ficou após o último encontro, consulente. O que essa pessoa tem sentido por você. Como essa pessoa ficou após o último encontro e o que ele ou ela tem sentido por você. Gratidão. Guarde a sua energia. Guarde a sua energia. Desafios emocionais. Resolva os problemas. Espírito desperto. Desejo de mudar. A intuição aberta. Buscar os esclarecimentos. Entre mundos. Melhorias exigem persistência. Olha, essa pessoa tem dificuldade para se resolver com você. Seja assumir a relação, seja ter uma reconciliação, seja fazer escolhas, tomar decisões, né? Pedir desculpas se ela pisou na bola. Ela tem dificuldade aí para resolver a situação de vocês, tá bom?
Olha, a torre, ela é uma carta que fala de destruição, mas muitas vezes nós precisamos colocar a torre na chão para que a gente faça uma construção nova, com alicerces mais firmes, mais fortes, mais resistentes. Então, muitas vezes, né, esse começar a construir pesa para as pessoas, para algumas pessoas pesa. Então eu vejo que a pessoa ela tem dificuldade, tá? De se levantar ou de investir na relação, na situação de vocês. O guardião, guarde a sua energia. Guardar a sua energia significa que você não está querendo compartilhar dessa energia com ninguém. Você retém a energia, guarda a energia para usá-la no momento certo ou na hora que lhe convir, tá? Então, difícil essa pessoa. Desafios emocionais. Resolva os seus problemas. Resolver problemas, resolver questões. Tudo aquilo que nós precisamos fazer, mas de alguma forma não fazemos. A gente sabe que precisa mudar, mas não faz. A pessoa é assim. O espírito desperto, desejo de mudar. Olha, essa pessoa, ela tem desejo de mudar, desejo de avançar, desejo de decidir, desejo de restaurar, seja o que for. Aquilo que você tem aí de necessidade, ela tem esse desejo de resolver, sanar essa questão. Mas parece que ela se retrai demais. A intuição aberta e buscar os esclarecimentos. Ela tem pensado na situação de vocês, tem pensado em você depois desse último contato, buscando respostas realmente. Ela não tem aí, talvez, a confiança necessária, a segurança necessária. Então ela precisa se questionar demais, se perguntar demais. E essa carta é entre mundos. Quando você está meio lá e meio cá. Ou seja, estou em cima do muro. Ou eu desço para a esquerda ou desço para a direita. Não tem meio termo, tá? Então essa pessoa fica aí, ó, entre a cruz e a espada. Então ela pensa, busca a resposta, mas não sai do lugar. Então ela tem pensado sim na situação, tem pensado nas questões, nos problemas, nos desafios, mas ela tem dificuldade. Ela não consegue abrir a mente, deixar a mente expandir, né? Trabalhar os desafios emocionais, crenças limitantes, apegos, etc. E fecha aqui com melhorias. Aqui fala de persistência. Para melhorar, nós temos que ser persistentes. Então é um processo de cura, um processo de libertação, um processo de avanço, mas tudo depende da pessoa para essa reconstrução. Então, por enquanto, os pensamentos vêm, ela pensa na situação, pensa em tudo, mas agir mesmo, botar a mão na massa, está faltando aí interesse nesse momento. Complementando com Santa Sara Kali. Eu sinto que para a maioria de vocês, essa pessoa que vocês mentalizam é uma pessoa muito fechada também. Até mesmo para desabafar, né? Colocar as coisas para fora. Opchá, Santa Sara Kali, Opchá. Sentimento. Olha, gente, é como se essa pessoa tivesse um sentimento guardado, trancafiado, mas não vivido ao seu lado. Então essa conversa que vocês tiveram, né, realçou esse sentimento, né, aumentou esse carinho que ela tem por você, etc. Mas é uma pessoa que não sai do lugar.
caminhos, tomadas de decisões. Ela não pode ficar em cima do muro, ela não pode ficar na encruzilhada, né? Só olhando para, vou para a esquerda, vou para a direita, vou para cima, vou para baixo. Não tem como. A vida é feita de decisões, de tomadas de decisões. A cobra, olha só a dificuldade que ela tem de se curar, de se limpar, de passar por um processo, né, de mudança. É difícil essa pessoinha, hein? Mudanças, novidades, pode ser que aconteçam no futuro, tá? Mas eu vejo uma pessoa resistente. Buscar o esclarecimento, abrir a mente, a intuição, ou seja, esperança, tá? De uma certa forma, mesmo com as limitações, ela cultiva uma esperança aí em relação a você, e ela pensa em você com esperança, tá? Olha aqui, a lentidão entre dois mundos, vou para lá, vou para cá, barreiras que ela cria, né? E os trevos falando das dificuldades para as mudanças, mas falando que é necessário superar, persistir para se chegar a uma vitória e ter estabilidade. Então eu acredito que não mudou muita coisa não entre você e essa pessoa, desde esse último encontro, dessa última conversa, do que vocês conversaram aí, viveram aí, tá bom? Vamos ver a sua mensagem. Com o oráculo Conselhos da Bruxa. Esse lindão branco aqui, ó. Presença da luz. A paz nasce quando escolhemos olhar com doçura e leveza. Permita que o seu olhar amoleça, que a rigidez se transforme em calma. A gentileza consigo mesmo e com o mundo abre portas e torna a vida mais leve. Vocês vejam, né? Quando a gente tem muita dificuldade, muito apego, muita incerteza, enfim, a vida não deslancha. A gente não vê a presença da luz, só vê a presença da escuridão. Tudo é difícil, eu não consigo, ai, não sei se eu posso, e aquelas coisas todas que a gente já sabe, né? Para quem tem paciência para esse tipo de pessoa, vai em frente. Mas se for como eu, né, que não tenho paciência para aguentar isso, resolva a vida de uma outra maneira. Aqui eu vejo uma pessoa difícil para qualquer questão que hoje envolva o relacionamento de vocês. Se for assumir, se for ter confiança, se ela precisa fazer as mudanças, mas não sai do lugar, ela precisa trabalhar o quê? De repente fazer uma terapia, se cuidar, não é verdade? Então aqui tem dificuldades. Eu aconselho que você passe no canal Meditação e Cura e dentro da sua necessidade, da sua realidade com essa pessoa, você vai encontrar lá com certeza uma oração que vai te ajudar bastante, que vai te trazer aí respostas. É só você fazer a sua parte, tá bom? Faça um propósito aí de 21 dias e quem sabe essa pessoa se torne um pouquinho mais corajosa, digamos assim, tá bom? É isso, meus amores. Eu espero ter ajudado mais uma vez com as leituras. Eu quero agradecer imensamente todo o seu carinho, o seu apoio, você que passa diariamente aqui no canal. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto com um novo vídeo inédito. É rapidinho, vapt-vupt. Não me abandone. Que Deus te abençoe, que todo o povo cigano te bendiga hoje e sempre, trazendo muita paz, luz e amor. Você mora no meu coração, eu amo muito você. Não se esqueça disso. Beijo de luz no seu coração. Até logo mais. Tchau, tchau. Ninguém chega do outro lado do mar sem passar pelas águas, sem enfrentar os ventos, sem ter que vencer as tempestades. Ninguém alcança nada sem ter que lutar e às vezes até chorar. Os obstáculos vão surgir,
A maldade vai tentar sabotar o seu caminho e você terá duas opções: prosseguir ou desistir. A escolha é sua. Eu só espero que você prossiga, porque aquele que vai até o fim alcança o melhor de Deus. Não tenha medo, tenha fé.